Bom dia, turminha. Ó, a Pro tá começando a conseguir rir, mexer o rosto direito. Ai, que saudade de poder sorrir pra vocês, de poder abraçar vocês, hein, meninada? E aí, vamos pra nossa aulinha de hoje? Aula de português, tá? Ó, quinta-feira, aulinha de português. Nós vamos pro livro hoje, tá? Nós fizemos atividade de adivinhas no livro. Depois a Pro deu aquelas atividades sobre os animais, né? Como nós fizemos bastante adivinhas com animais, brincadeiras com os animais, a Pro deu uma atividade com o nome dos animais. E agora a gente vai continuar aqui com as adivinhas, tá? Página 44. Aqui, ó, meninada, página 44, leitura 2. Nós vamos para mais um pouquinho de leitura, mais algumas adivinhas e a gente vai brincar um pouquinho com elas, tá bom? Então, ó, o professor vai ler mais duas adivinhas para vocês. Então, ó, prestem atenção na Pro. Esta fruta tem sementes, escurinhas de montão. Tem a casca alaranjada, mas laranja não é não. Uns a chamam de papaya, outros dizem que é e aí? É uma fruta que o nome dela vai formar uma rima aqui, vai rimar com a palavrinha não, tá? Então, ó, esta fruta tem sementes escurinhas de montão. Tem a casca alaranjada, mas laranja não é não. Uns a chamam de papaya, outros dizem que é. O que será que é, hein? Tem a cor alaranjada na casca, tem as sementinhas escurinhas. Mas, ó, não é laranja. O que será que é? Olha essa banca de frutas aqui. O que pode ser, hein? E a outra, olha só. Ela é doce e refrescante. Sua polpa é tão macia. Bem gelada mata a fome. E minha sede ela alivia. Mas que fruta enorme é esta? O seu nome é? E aí, ela rima com macia. O que será que é? Rima com alivia. Ela é doce e refrescante, sua polpa é tão macia. Bem gelada mata a fome, e minha sede ela alivia. Mas que fruta enorme é esta? O seu nome é? Que fruta será que é macia, ó? Que é enorme, que é refrescante? Qual dessas frutas será que é, hein, meninada? São adivinhas pra gente brincar também, tá? Essas duas adivinhas, elas estão num livro que chama Mamão, Melancia, Tecido e Poesia. É um livro do Fábio Sombra. O Fábio Sombra é um escritor, tá? Que gosta muito de poesia. E aqui embaixo nesse quadrinho vem falando um pouquinho sobre ele, tá? A gente chama de biografia. É quando a gente fala um pouquinho do autor da história, do autor da poesia, no caso aqui, né, das adivinhas. Olha, Fábio Sombra nasceu em 1965, no Rio de Janeiro. É escritor, ilustrador, ilustrador é quando faz os desenhos, tá? Músico, pesquisador e divulgador da cultura popular brasileira. Se quiser saber mais informações sobre ele, consulte o blog. E aqui vem o blog, se alguém às vezes tiver computador ou às vezes pelo próprio celular, quiser procurar aí na internet, vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Mas é só pra gente conhecer um pouquinho sobre o Fábio Sombra, que foi o escritor dessas duas adivinhas, desse livro, tá? Ó, Mamão, Melancia, Tecido e Poesia. Ele brinca com as frutas nesse livro o tempo todo, tá? Na página 45 vem as perguntinhas, vamos lá? Estudo do texto. Converse com os colegas sobre a primeira adivinha. No caso, vocês vão conversar com a família de vocês, tá bom? Quais frutas têm muitas sementes escuras? E aí, ó, pensando na primeira adivinha, naquela, ó, esta fruta tem sementes escurinhas de montão. Tem a casca alaranjada, mas laranja não é não. Uns a chamam de papaya, outros dizem que é. E aí, quais frutas têm sementes escuras? Daquelas que a gente viu ali do outro lado, né? E depois, ó, quais frutas têm muitas sementes escuras e a casca alaranjada? O que será que é, hein? Pensando nessas dicas, né, da casca laranjada, das sementinhas escuras, que tem bastante semente, a gente vai tentar descobrir qual dessas três frutas é. Será que é o mamão? Será que é a manga? Será que é o limão? Pensem nas dicas que dão aqui em cima, ó. Quais frutas têm muitas sementes escuras? O mamão, ele tem bastante semente escura? Tem, né, aquela sementinha pretinha, né? A manga, ela tem bastante semente escura?
Não, né? Primeiro que a manga tem uma semente, aquele caroção lá dentro da manga, uma semente só. E ela não é escura, né? Então a manga eu já sei que não é. E o limão? O limão tem bastante semente escura? O limão tem semente branquinha, assim, né? Não é escura, né? E também nem é tanta semente assim. Então, a gente pode imaginar que é o mamão. Só que vamos pensar na outra perguntinha, ó. Quais frutas tem a casca laranjada? O mamão tem a casca laranjada, né? Quando ele vai ficando madurinho, ele vai ficando com a casca amarelada, laranja, né? A manga, quando ela vai ficando madura, ela também vai ficando com a casca meio amarelada, alaranjada, só que lembra da semente? Ela tem uma semente só, então não é, né? E o limão tem a casca alaranjada? De jeito nenhum, né? Tem alguns que são aqueles limão caipira, que ele vai ficando com a casca um pouco alaranjada quando ele tá bem madurinho. Pensa num suco gostoso que é de fazer com esse limão, né? Mas ele não tem um monte de semente pretinha. Então aí a gente descobre que é quem? O mamão. E inclusive a palavrinha mamão, ela vai rimar com as palavrinhas montão, não. Então, ó, o finalzinho delas é igual, ó. Esta fruta tem sementes escurinhas de montão. Tem a casca laranjada, mas laranja não é não. Uns a chamam de papaya, outros dizem que é mamão, tá bom? Depois, a perguntinha 3. Então, vocês pintem o mamão, tá? Quais perguntas você faria para descobrir a resposta da segunda adivinha? Vou voltar lá na segunda adivinha, ó. É aquela que fala assim: ela é doce e refrescante, sua polpa é tão macia. Bem gelada mata a fome e minha sede ela alivia. Mas que fruta enorme é esta? O seu nome é? Então, ó, vamos pensar aqui perguntas que a gente pode fazer, ó. Fala que ela é refrescante. Que fruta pode ser refrescante, né? Se ela é refrescante, ela deve às vezes ter bastante água, ser bastante gostosa. Aí eu vou olhar essas 3 frutas aqui de baixo, ó. A mexerica, o melão e a melancia. Qual delas é refrescante? Que a gente morde, assim, tem bastante aguinha. É difícil, né, saber, porque a mexerica, ela tem bastante caldinho também quando a gente chupa, né, gostoso, né? O melão também, quando a gente morde o melão, ele é pura água. E a melancia também. Nessa de refrescante, às vezes fica difícil a gente descobrir, né? Só que depois, ó, mas que fruta enorme é esta? Uma fruta enorme. Mexerica é enorme? Não, né? E o melão? Ele até que é grandinho, mas tem fruta que é maior que ele. E a melancia, ela é enorme? É, né? A melancia é enorme. E fala, ó, bem gelada mata a fome e minha sede alivia. Uma melancia geladinha, ela mata até nossa sede, né? Gostoso, refrescante. Então aqui é a melancia, tá? E aí a gente vai ver que a palavrinha melancia também rima com as palavrinhas lá do texto, com macia e com alivia. O finalzinho delas é o mesmo, ó. Ela é doce e refrescante. Sua polpa é tão macia. Bem gelada mata a fome, minha sede ela alivia. Mas que fruta enorme é esta? O seu nome é melancia. Então aí vocês pintem a melancia, tá bom? Perguntinha 5. Marque a informação correta. As adivinhas. E aí, as adivinhas, ela é uma dessas duas coisas aqui. As adivinhas, elas brincam com as palavras para dificultar a descoberta das respostas? Ou elas utilizam palavras que significam o que elas realmente são? E aí, o que vocês acham? Quando fala nas adivinhas, as dicas que vão dando na adivinha são coisas simples, assim, que já significam aquilo mesmo, é fácil da gente descobrir? Ou na adivinha tem uma brincadeira com as palavras que faz a gente ficar em dúvida, né? A gente ainda pensava em outras aqui para trás, né? Ah, tem bico, mas não é ave, tem asa, mas não voa. Faz a gente se confundir, não faz? Quando você fala de bico, a primeira coisa que você pensa é numa ave. Ah, tem asa, um passarinho. E aí, a gente vai fazer um xizinho na resposta aqui. A resposta aqui, na verdade, é essa aqui, ó. Brincam com as palavras para dificultar a resposta. Pra gente ficar pensando, né? Nossa, o que será que é? Se for uma coisa muito fácil, não tem graça. A gente não pensa. Não é engraçado você ouvir a resposta de um, a resposta do outro, a resposta do outro, tá? Então, nas adivinhas tem uma brincadeira com as palavras, tá bom? Então, vai fazer um xizinho no primeiro quadrinho, tá? Exercício lá da página 46 agora, ó, virando a folha. Quando a gente virar a folha, a gente agora vai falar um pouquinho sobre escrita, treinar a nossa escrita e tentar já ir começando a nossa leitura.
altura, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre a letra M. Lembrem aquilo que a Pro agora tá começando a conseguir falar direito, tá? Ó. Lembrem que a Pro falar para vocês para mexer bem a boquinha, fazendo o mesmo movimento, ó, M. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu percebo o sonzinho certinho dela, eu percebo que letrinha que eu tenho que usar, eu percebo quando que eu vou usar ela e como que eu vou usar, eu consigo perceber se é M ou N. Olha o formatinho da boca como é diferente, tá bom? Então, a letrinha M. Aqui vem mais uma adivinha para vocês, hein? E essa adivinha aqui, por enquanto eu não vou falar a resposta, tá bom? Vocês vão pensar, quem descobrir, aí me manda lá no grupo um videozinho falando a resposta, tá bom? Vamos lá, então. Depois eu também quero conversar com os papais de vocês sobre esse negócio de mandar as coisinhas pra Pro, tá? Que a Pro quer ver as atividades de vocês, a Pro quer ver o que vocês estão fazendo. Então, essa é uma maneira da Pro ver se vocês estão participando também. Então, quem conseguir descobrir a resposta dessa daqui, grava um videozinho aí e manda pra gente lá no grupo, tá bom? Então, ó, está no meio do começo. No meio do começo. Está no começo do meio. Estando em ambos assim, está na ponta do fim. Nossa, o que será que é? Que está no meio do começo e depois está no começo do meio. E já que está desses dois jeitos, também está na ponta do fim. O que será que é, hein? Descubram aí e me mandam o vídeo. O que está no começo no meio do começo e no começo do meio. E estando ambos assim, está na ponta do fim, tá? Aí vocês coloquem a resposta nessa linhazinha também, tá bom? Exercício 2. Copie da adivinha. Agora, para responder aqui nesses quadrinhos, eu tenho que voltar aqui em cima, ó. Vou mostrar para vocês. Todas as palavrinhas que eu vou encaixar aqui, eu vou procurar sempre nessa adivinha aqui, tá? Sempre pensando nela, tá bom? Primeira bolinha ali, a primeira perguntinha. Uma palavra com a letra M no começo. Então, eu vou lá em cima, vou olhar as palavrinhas e vou procurar alguma palavrinha que começa com a letra M. Olha só, ó, tem uma aqui, ó. Ó a letrinha M no comecinho aqui. O que será que tá escrito aqui, hein? Vamos lá, ó. O M e o E, me. I, o I tá sozinho, depois o O sozinho. O I e o O tem sonzinhos sozinhas, lembra? Que elas são as irmãzinhas, as vogais? Meio. Então, ó, achei uma palavrinha que começa com M, meio. Eu vou vir aqui e vou escrever, tá bom? Depois, deixa eu virar um pouquinho que a luz do quarto tá atrapalhando o vídeo. Depois, ó, duas palavras com M no meio. Então, tem que estar no meinho da palavra. Eu vou procurar aqui, ó. Vou olhando palavrinha por palavrinha. Olha só, ó. Olha a letrinha M aqui no meinho dessa palavra aqui, ó. Essa palavrinha aqui começa com C. Olha a letrinha M aqui. Vamos descobrir o que está escrito aqui, ó. O C e o O, co. Guardo na minha cabeça, co. O M e o E, me. Vou guardando. Comer. E o finalzinho, C cedilha e o C cedilha tem som de S, tá? Começo. Então, a palavrinha começo, eu posso escrever começo aqui. E aí, eu vou continuar, porque eu tenho que achar outra palavrinha também com a letra M. E eu vou procurando, tá bom? Depois, embaixo, 3 palavras com o M no fim, lá no finalzinho. Então, eu vou procurando palavrinhas que o M tá lá no finzinho. Ó, olha só, eu achei uma palavrinha aqui. Ela é pequenininha, mas é uma palavrinha, tá? Ó, em. Eu posso pôr a palavrinha em aqui. E aí, vocês continuem procurando, porque precisa pôr mais 2 aqui, tá bom? Com M no final, tá? A letrinha M, ela tem várias situações onde a gente pode usar ela, né?
Então, ó, exercício 3. O nome de algum aluno da turma começa pela letra M? E aí, nós vamos lá naquela listinha que a Pro deu para vocês. Lembra as primeiras atividades que a Pro deu para vocês? A Pro deu uma lista com o nome da sala toda. Lá nós vamos procurar ver se tem alguém com a letra M. Nós temos, viu? E tem mais de uma criança com a letra M. Então aí, vocês escrevam nessa linha aqui. Se não couber, pode escrever embaixo o nome das crianças que começam com a letra M da nossa sala, tá bom? Exercício 4. Circule a sílaba que se repete nas 3 palavras. Aqui tem 3 frutas, porque o tomate é uma fruta, tá? Mesmo que a gente planta às vezes em horta, mas tem plantações assim de tomate, o tomate ele é uma fruta. Então aqui nós temos 3 frutas, olha, o tomate, olha só, o T e o O, o M e o A, o T e o E. Sempre lendo as palavrinhas pra gente ir aprendendo, tá? Não é pra ficar esperando a mamãe falar tudo pra vocês, não. A mamãe, o papai, a vovó, quem estiver ajudando vocês vai estar lendo junto com vocês, tá bom? Vocês precisam ir ajudando aí, treinando, tá? Depois tem a lima, que parece uma laranja, parece um limãozinho ali, né, ó. A lima. O L e o I. O M e o A. E depois tem a frutinha aqui amarelinha, que é o maracujá. Essa fruta aqui, ó, o maracujá, vamos ler, ó. O M e o A. Ra, o R e o A. O C e o U. O J e o A. A perguntinha aqui é qual é a sílaba que aparece nas 3 palavras. Então, eu vou lá no tomate, ó, O to é o T e o O. Tem o T e o O em todas elas? Hein? Na lima tem? Não, né? No maracujá tem? Também não. Então, não é o to. O que é o ma? O M e o A. Tem o ma em todas elas? Ó, no toma tem. Lima também tem. Maracujá também tem. Então, eu vou circular, ó, o M e o A, porque ele aparece nas 3. Depois, o T do tomate aparece nas 3? Não, né? Então, eu descobri aqui que a sílaba que aparece nas 3 é o ma, que é o M e o A, tá bom? O que você observou sobre a disposição das sílabas circuladas nessas palavras? Que a palavra, a sílaba ma, ela pode estar tanto no meio, quanto no começo, quanto no fim das palavras, né? Ó, tomate, o ma tá lá no meio. Lima, o ma tá lá no fundo. E maracujá tá lá no comecinho. Então, não importa onde ele estiver, o M e o A vai formar ma. E pode estar no meio, no começo, no fim da palavrinha, tá bom? Exercício 5. Ligue a ilustração ao início do nome. Então, aqui eu tenho várias frutas que começam com M. Melancia, melão, morango, maçã e mamão. Só que aqui eu não quero só que marque para mim que começa com M. Eu quero que marque para mim com que sonzinho que começa, com que sílaba. Lembra que a gente conta quantas vezes a gente abre a boquinha? Então, ó, melancia, me, é esse me que eu quero saber, é o comecinho. O que é o me? O M e o E. Então, eu vou ligar a melancia no M e E, tá? Depois, melão, me. O que é o me? O M e o E. Também vou ligar no M e o E. Morango, mo. O que é o mo? O M e o O. Vou ligar no M e no O. Maçã, ma. O que é o ma? O M e o A. Por isso que eu preciso fazer a minha boquinha certinho para descobrir se é com A, se é com O, se é com O, com E. Ó, ma, o M e o A. Mo, o M e o O. Me, o M e o E. Façam mesmo, não tenha preguiça, vergonha de mexer bem essa boquinha não, tá bom? Então, e depois? Mamão, ma, o que é o ma? E assim vocês vão fazendo. A página 48 é a última atividade de hoje. Na página 48, a gente tem que ir lá no final do livro, tá?
lá naqueles encartes, na página 245. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu vou recortar. Só tomem cuidado para não tirar a folha toda, tá? Pede pra família primeiro tirar daqui pra vocês, ó. Só esse pedaço aqui de cima, tá bom? Não é pra recortar essa de baixo. Essa de baixo, por enquanto, fica grudada aí no livro, tá? Só recortem essas daqui. A família corta aqui e corta aqui. E aí, vocês vão recortar os quadrinhos para treinar a coordenação motora fina, treinar o recorte, treinar o pegar na tesoura, tá bom? Lembram que a Pro ensinou para vocês? Tem tesoura que um ladinho dela é maiorzinho que o outro. Deixa eu ver se eu tenho uma tesoura aqui para mostrar para vocês. Que eu também tô vendo, pelo menos na sala, né? Às vezes a gente percebia que tinha criança que tava pegando a tesoura de maneira errada. Ô, Rafa, você não tem tesoura no seu estojo, criatura? Aqui, achei. Olha, eu tô assaltando o estojo do meu filho, viu, gente? Não conta pra ele, não. Ó, a tesoura, que aqui é tudo assim, viu? Aqui é uso coletivo. Um pega, outro pega, todo mundo pega. Só que todo mundo guarda também, tá? Olha só, a tesoura, ela tem às vezes... Tem tesoura que não, tem tesoura que é tudo do mesmo tamanho. Mas tem tesoura que é assim, ó. Um lado é maior que o outro. Por que será que um lado é maior que o outro? No pequenininho, eu encaixo o meu dedão. E nesse maiorzinho, eu encaixo 2 dedinhos. Por que 2? Para dar mais firmeza na tesoura, tá? Se eu pegar ao contrário, o meu dedão vai ficar balançando aqui. Ainda mais o de vocês que o dedinho é pequenininho, não vai conseguir cortar, tá bom? Então, ó, lembra? Dedão no pequenininho e aqui no maiorzinho eu coloco 2 dedinhos para ficar mais firme a tesoura na minha mão, tá bom? Já devolvi. Então, vocês recortem aqui, tá? Lembrando que quem recorta são vocês, crianças, tá bom? E aí nós vamos encaixar essas palavras aqui na página 48, tá? Todas essas palavrinhas vocês vão ver que também começa com a letra M. Só que eu preciso descobrir... Espera só um pouquinho, deixa eu fechar a porta aqui, tá? É porque aqui em casa tá a Pro gravando aula pra vocês, o meu pequeno de 8 anos fazendo aula também e o meu mais velho de 14 também fazendo aula, tá? Não são só vocês que estão fazendo aula assim, viu, gente? Eu sei que não é a mesma coisa, mas é o que a gente pode fazer. Então aqui também tá um vucu-vucu, tá bom? E às vezes o som de um atrapalha o sonzinho do outro. Vocês vão prestar atenção nas palavrinhas, tá? Vocês vão ver que tem o desenho e tem a palavrinha. Então... Pro, eu vou olhar pelo desenho, tudo bem, só que precisa saber o que tá escrito em cada um, tá bom? O que tá desenhado certinho em cada um. O que vocês vão fazer? Vocês vão encaixar as palavrinhas no lugar certo aqui. Então, ó, deixa eu só olhar aqui, ó. A primeira palavrinha, por exemplo, tá? Macaco. Macaco. O que será que é macaco? Onde eu vou encaixar? Tem aqui 3 coluninhas. Tem a coluninha dos animais, então aqui embaixo eu vou colar os animais. Tem a coluninha dos objetos, aqui eu vou colar os objetos. E tem a coluninha dos alimentos. Então, essa atividade, eu queria que vocês tentassem ler também, tá? Macaco, ó, o ma, o M, o A. Ca, o C e o A. Co, o C e o O. E aí, macaco, animal, objeto ou alimento? Fácil, né, gente? Animal. Não vai colocar o coitado do macaco como alimento, hein? Pelo amor de Deus. Aí eu vou no próximo. O que é o próximo? Deixa eu olhar aqui. Não tem uma ordem certa na hora de colar, mas eu preciso colocar cada um no lugar certo. Moto. Então, moto. Moto é um animal? Não, né? Moto é um alimento? Também não. Moto é um objeto? É. Então, aí vocês vão colocando aqui cada figura no lugar certo. Só isso, simples, fácil, tá bom? Então, por hoje é só isso, tá? Ó, a Pro nem sofreu pra falar com vocês hoje, tô tão feliz. Vou até dar um sorriso, ó. Ai, tá passando, gente. A hora que eu voltar pra sala, eu vou estar com o rosto não vermelho desse jeito, cheio de bolha do jeito que tá bom? E aí vai dar pra dar beijinho em todo mundo, porque desse jeito vocês não vão nem querer encostar na Pro, né? Meninada, fica com Deus, tá? Boa aula aí pra vocês, façam tudo com bastante capricho, com bastante carinho e qualquer coisa a Pro tá aqui, tá? Podem tirar dúvidas à vontade. Tchau, turminha, fica com Deus.